Mano, você já viu esse bicho aqui? O pica-pau, ele consegue bater a cabeça em uma árvore 20 vezes por segundo, sem desmaiar, sem dor de cabeça e sem morrer. Mas o mais chocante não é o que ele faz, é o que ele refuta. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o pica-pau destrói a teoria da evolução. E é uma das maiores provas de que existe um criador inteligente. Mano, o pica-pau ele é basicamente uma marreta com penas. Ele bate a cabeça até 20 vezes por segundo. Ou seja, ele bate a cabeça quase 12 mil vezes por dia. E cada batida gera uma força de impacto de mais de 1000 Gs. Para comparar, o ser humano ele desmaia com 10 Gs. Vergonha na cara, voltei, galera, voltei pra te arrasar. Ou seja, se eu tentasse fazer o que ele faz, eu tava em coma, no mínimo. Mas então, por que ele não morre? Vamos detalhar agora com mais profundidade. Primeiro, ele tem um crânio projetado como um capacete anti-impacto. A parte frontal do crânio, onde o bico se encaixa, é densa e resistente para absorver o impacto. Agora a parte traseira do crânio é mais esponjosa e flexível, ajudando a dissipar a energia. Isso impede que a força se concentre em um único ponto. E segundo, o cérebro do pica-pau ele é pequeno e fica colado nas paredes do crânio. Isso reduz o efeito chicote, que é quando o cérebro se move no crânio durante impactos. Terceiro, o líquido e a pressão interna do crânio do pica-pau funcionam como um amortecedor. E sem contar que também tem membranas protetoras que ajudam a suavizar o choque entre os ossos e o cérebro. E quarto, a língua ultra longa é um segredo bizarro. A língua do pica-pau é tão grande que dá a volta dentro do crânio. Ela se enrola atrás do cérebro, formando uma espécie de cinto que o protege. E uma curiosidade extra, a língua é pegajosa e termina em pequenos espinhos, que é ideal para caçar insetos nos buracos que ele mesmo faz. E quinto, músculos especiais do pescoço e estrutura óssea do bico. Os músculos do pescoço do pica-pau eles são projetados para travar o movimento após o impacto. O bico ele é feito de duas partes, uma rígida por fora e uma mais flexível por dentro. É como um martelo com borracha interna. Ok, agora que a gente viu a biologia bizarra do pica-pau, antes de continuar eu vou te explicar rapidinho o que é a teoria da evolução, caso você tenha faltado nessa aula ou só ouviu falar por cima. A teoria da evolução diz que todos os seres vivos vieram de um ancestral comum e foram mudando aos poucos ao longo de milhões de anos, através de mutações genéticas e seleção natural. Um exemplo simples seria que uma mutação surge ao acaso, e se ela for útil, o bicho sobrevive melhor, se reproduz e passa essa mutação para os filhos. Com o tempo, essas pequenas mudanças vão se acumulando e criando seres cada vez mais complexos. Mano, é tipo um jogo de Lego, onde as peças elas vão se encaixando sozinhas, sem um manual de instrução ou nenhum montador. Mas agora vem o problema, e o pica-pau tá aqui para te mostrar. Imagine o pica-pau lá no passado. Vamos supor que ele tinha só um bico resistente, mas o resto ainda era igual a um passarinho comum. Ele vai tentar bater o bico numa árvore e pronto. Trauma craniano, convulsão ou morte instantânea. Agora imagina outro que já tinha língua longa, mas não tinha os músculos do pescoço. Ou tinha o crânio esponjoso, mas não tinha um amortecedor interno. Mesmo resultado, morte. Se as adaptações tivessem vindo uma de cada vez, nenhuma teria ajudado. E o bicho teria morrido antes de passar a mutação para os filhos. Ou seja, ele teria que nascer com tudo pronto, o pacote completo, desde o início. Crânio, língua, músculos, bico, tudo junto e funcionando. Isso quebra a lógica da evolução. Esse tipo de estrutura, onde todas as partes precisam funcionar juntas, é o que muitos cientistas chamam de complexidade irredutível. Eu vou te dar um exemplo ilustrativo. É como uma ratoeira. Se faltar só uma peça, ela não funciona. É como um carro sem volante. É como um relógio sem engrenagem, ou um pica-pau sem crânio de titânio. O pica-pau ele não é só uma ave barulhenta, pessoal. Ele é uma testemunha viva de que alguém pensou nisso tudo. Alguém projetou cada detalhe com inteligência, lógica e propósito. Beleza, agora que a gente viu que o pica-pau é praticamente o Transformer da natureza, chegou a hora de eu falar da teoria que realmente faz sentido, o design inteligente. O que é o design inteligente? Diferente da evolução, que diz que tudo surgiu por acaso e mutação aleatória e blá 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 blá, o design inteligente ele parte da lógica simples, que toda estrutura complexa com propósito aponta a um criador inteligente. E eu vou te dar um exemplo. Se você encontrar um celular no meio da floresta, você não vai pensar, com o tempo os gravetos e as pedras se fundiram e criaram um iPhone. Não, você vai pensar, alguém fez isso aqui, esse alguém é inteligente. Agora imagina o cérebro humano, ou o olho, ou o pica-pau. Não tem como essas coisas surgirem de forma aleatória, sem direção. A quantidade de detalhes, ajustes finos e engrenagens biológicas é absurda demais para ter vindo de um processo cego.
Olha só, mano, pra existir um código tem que ter um programador, pra existir uma máquina tem que ter um engenheiro, pra existir uma pintura tem que ter um pintor. E outro exemplo massa, mano, é que o DNA ele é literalmente um código genético com bilhões de informações, instruções de montagem, manutenção, adaptação e até correção de erros. E se isso não é um software. Isso. E se isso não é um software criado por alguém muito acima da nossa capacidade, então eu sou um ritorrinco digitando esse roteiro. E olha que interessante, mano, vários cientistas, mesmo que não cristãos, já reconhecem que a complexidade da vida aponta para uma mente por trás de tudo. Eles dizem, parece que foi projetado, mas não admitem quem projetou. É como ver uma pintura e dizer, claramente foi pintada, mas não existe um pintor. O design, ele existe e ele é pessoal. O Pica-Pau, ele não se criou sozinho, nem você. Você é resultado de um projeto com intenção, cuidado e propósito. Você foi pensado, sonhado e criado. O universo não é fruto do acaso. A vida não é um acidente, mano. Você não é um acidente. Existe um criador e ele é infinitamente inteligente. Mas mais do que isso, ele é pessoal. Ele te conhece e se importa com você. A teoria da evolução é interessante sim, ela é muito top. Ela tentou explicar muita coisa. Mas se você ama realmente a lógica, se você ama a ciência de verdade, se você ama pensar com a sua cabeça, então você precisa ser honesto com o que a lógica aponta. Que toda complexidade existe um design. E esse design tem um nome. Ele se revelou, ele veio até nós. Ele é Jesus, o criador de tudo, que decidiu morrer por você.